lei de causa e efeito. Eu achava que até não daria para eu vir hoje, mas o compromisso tem que ser cumprido, né? Ontem e hoje eu estou numa tosse, estou passando a base de pastilha e água, sabe? Então, mas vamos vibrando aí para que eu não vença a crise de tosse, tá? Para que nós possamos fazer aqui uma reflexão sobre esse tema, esse assunto tão importante para nós, ok? Então vamos lá. Nós vamos recorrer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, onde Allan Kardec coloca para nós que as contrariedades da vida são de duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na existência presente, outras não nesta existência. Então Allan Kardec está sendo, muito claro conosco nessas colocações aqui. Quem não tem contrariedade? Quem não tem aflição? Quem não passa aqueles momentos de aborrecimentos? Então Allan Kardec está dizendo que são de duas formas, tá? Ou nessa existência, então, origem na existência anterior, né? E ele nos fala o seguinte: a origem dos males terrenos. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Ou seja, então, aquilo que nós sofremos, aquelas aflições nós passamos, é culpa do outro? Não é. Sabe que é culpa do outro? Não. Mas nós falamos. Nós apontamos o dedo, eu estou sofrendo tanto por causa de fulano, fulano de tal me faz sofrer tanto, fulano me passa tanta raiva, tá certo? E nós ficamos tirando uma de santinho, né? Que não foi causador de nenhum dos nossos sofrimentos. Então, a doutrina espírita vem nos orientando. Tudo que nós passamos, a causa é nossa, a lei de causa e efeito. Kardec fala assim: quantos caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ganância? Ou seja, a maioria de todos nós, a maioria da humanidade, quase toda a humanidade, nós ainda estamos nesse planeta de provas e expiações, onde o sofrimento, as provas estão predominando, tá certo? Então Allan Kardec vem nos falando, dessa que está colocando aí muito, tá? Os nossos vícios físicos, os nossos vícios morais. Então o que é que nos prejudica tanto? Os nossos vícios físicos, os nossos vícios morais. Todo aquele apego nosso, a ganância nossa, a vaidade nossa, tá? É que vai trazer para nós então esses grandes sofrimentos aí. O Espírito Hamed, lá no livro Renovando Atitudes, nos fala sobre crenças e karma. Ele nos fala que karma quer dizer ação. Tuas ações, ou seja, teus karmas, são positivos ou negativos, de conformidade com o que fizeste e segundo tuas convicções e valores pessoais. Lá no livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, também o instrutor André Luiz nos fala o seguinte, que karma é aquela sequência de ação e reação. Toda ação dá uma reação. Aquela reação vai gerar uma outra ação, que vai ter uma outra reação, aquela sequência. Então essa sequência ele dá o nome de karma. Então quando a gente fala, muitas pessoas, né, que às vezes está tendo um sofrimento em casa, falam: ah, mas fulano de tal é meu karma, esse é meu karma. Será que a pessoa que fala isso sabe exatamente o que é o karma?
Pode até ser, né? Aquela ação e reação, aquelas coisas que está vindo aí de vidas passadas. Tá certo? Mas karma é isso, é aquela sequência de ação e reação. Conforme nos fala aí o Hamed, tá? Tuas ações, ou seja, teus karmas, são positivos ou negativos, de conformidade com o que fizeste, segundo tuas convicções e valores pessoais. O que eu faço de bem, eu vou receber bem. O que eu faço contrário à lei de Deus, eu também vou receber da mesma medida, do mesmo peso. Nem mais, nem menos. A lei de Deus não falha. Nossa mentalidade atrai tudo que irradiamos, consciente ou inconscientemente. Nossa mentalidade. Nosso pensamento é energia. O nosso pensamento forma as ondas mentais, que vão entrar em sintonia com outras ondas mentais. Então nós vamos atrair para nós aquelas mesmas ondas mentais, aquela mesma faixa que nós estamos sintonizados, de bom ou de ruim. É como se fosse um imã. Eu vou aí. Tá? São as nossas energias. E ele ainda nos fala, portanto, certos conceitos que mantemos atraem prosperidade e nos fazem muito bem. Outros tantos nos desconectam do progresso e da realidade espiritual. Naquele momento, ora estamos felizes, alegres, com pensamentos bons, ora estamos irritados, nervosos, com pensamentos negativos. Então, com isso, nós estamos criando em torno de nós o nosso campo áurico. Nós estamos criando a nossa aura, que vai refletir em nosso corpo físico. Essas energias que nós estamos atraindo vai refletir em nosso corpo físico, causando doenças. Por que não dizer que toda doença, a causa principal está no ser espiritual, a doença da alma, na enfermidade da alma, que reflete no corpo físico. Allan Kardec também nos fala que os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o ser humano os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Então nós vamos adquirindo equilíbrio, nós vamos adquirindo melhora em nossa alma, em nosso corpo físico, na medida que nós vamos então desenvolvendo, para fazer então a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. Observando aí o que está nos causando tanto mal, o que está nos prejudicando mais, aprendendo a ouvir a nossa consciência, aprendendo a escutar os nossos sentimentos, e dessa maneira então nós vamos percebendo tudo aquilo que está nos prejudicando, através do autoconhecimento. Como que eu vou fazer alguma reforma? Quando a gente vai reformar uma casa da gente, ou um objeto material, se observa, né? Tintim por tintim ali. Aí eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso reformar isso. Ali você faz uma lista, né? O que você vai precisar comprar, enquanto vai ficar. Ou seja, faz parte do orçamento. E a nossa reforma íntima? E a reforma da minha conduta? Nós estamos fazendo a listinha? Eu estou muito impaciente. Eu estou me irritando à toa. Eu estou descobrindo que eu tenho inveja. Eu tenho ciúme também.
sou orgulhoso, tenho vaidade, sou egoísta. Mas nós não admitimos sermos adjetivados desses vícios. Aí então nós vamos encontrando essa dificuldade de fazer a nossa reforma íntima. Pela dificuldade nós temos que fazer essa lista. O que está me prejudicando mais? Onde que eu tenho que atacar primeiro? O que eu tenho que reformar primeiro? O que eu tenho que eliminar primeiro? Então, Allan Kardec coloca com muita propriedade, tá? Os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o ser humano os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Finalidade dos sofrimentos. Allan Kardec também nos orienta. Os sofrimentos são para o ser humano uma advertência de que agiu mal. Então todo sofrimento é um alerta para nós. Agir mal. Como se diz, estou recebendo troco. Eu plantei, estou colhendo. O que eu fiz? Se passarmos em revista a nossa consciência, e não fui nessa encarnação, não foi na encarnação passada. Mas o sofrimento nosso é esse sinal de alerta, esse despertamento, que eu agi mal. Se não nessa encarnação, na encarnação passada. Está vindo para mim no mesmo peso, na mesma medida. Eles lhe dão experiência e fazem com que sinta a diferença entre o bem e o mal, e o alertam para a necessidade de se melhorar. Então, tudo que nós passamos, é necessário fazer uma avaliação. Precisamos fazer uma avaliação sobre a nossa conduta. Reforma íntima você tem que fazer constantemente, todos os dias. Que reforma íntima? Eu tenho que prometer para mim mesmo que hoje eu tenho que agir melhor que eu ontem, com o propósito de amanhã eu ser melhor do que hoje. E assim sucessivamente nós vamos trabalhando para essa melhoria nossa, diminuindo esse nosso sofrimento, diminuindo essa carga de tribulações que nós carregamos. André Luiz, lá no livro Espírito da Verdade, tem uma lição que ele fala assim, ele intitula Nem Castigo, Nem Perdão. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Então Deus não castiga, mas Deus não perdoa. O que é perdão? O que é perdoar? Muitos falam, esquecer. Esquecer é difícil, né? Perdoar é saber controlar os nossos sentimentos. A melhor definição que eu já vi sobre perdoar é saber controlar os sentimentos. Se alguém me magoou, como que eu vou controlar esses sentimentos? Através de uma prece para ele, para aquela pessoa, desejando que tudo de bom acontece para aquela pessoa, mas desejar com sinceridade, não com fingimento. Tá certo? E assim então aquilo vai passando, tá? Aí realmente vai cair no esquecimento. Desta maneira, esquecer de uma vez, impossível. Tá? Então, se é assim, Deus sente magoado conosco?
Deus não tem que controlar seus sentimentos, Deus não tem que esquecer a mágoa nossa, soberanamente bom e justo. Por isso André Luiz fala que ele não castiga, não perdoa. Tudo que nós passamos é o que? A lei de causa e efeito, causado por nós mesmos. E Deus, com a sua vontade, nos dá toda a oportunidade de fazer a nossa reparação. André Luiz coloca assim, essa frase eu gosto muito, eu repito muito ela. Gravem ela na mente de vocês. Nossa conduta é o processo, nossa consciência, tribunal. Não vai existir um espírito superior quando a gente desencarnar, que a gente vai chegar em frente a ele. Ó, você fez aqui de errado, você fez aqui de errado, tal, você vai ganhar nota tal por isso, tal. Não. Olha o que André Luiz coloca, linda essa frase, tá? Nossa conduta é o processo. Tudo que nós estamos fazendo, nós estamos criando o nosso histórico, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, nós estamos criando o nosso processo, o nosso histórico. Tá? Quando um advogado pega uma causa para defender, o que ele faz? Ele vai montar um processo, não é? E vai montar um processo, vai conversar com a pessoa que vai defender, vai montar um processo. Depois de montar o processo, ele faz o que com o processo? Ele vai condenar? Ele vai mandar para onde? Para o Tribunal de Justiça. Lá então o promotor, o juiz, vai fazer uma avaliação. Se vai condenar ou absolver. Agora, olha que inteligência esse espírito. Nossa consciência é o tribunal. Por que a nossa consciência é o tribunal? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ou seja, então o tribunal só pode estar em nossa consciência. Todo o conjunto de leis divinas está em nossa consciência. Tá? Então quem vai nos julgar? Nós mesmos. Nos manter na prisão ou na destruição. É nós mesmos. Allan Kardec ainda nos coloca: em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, os sofrimentos são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Por que muita gente fala: ah, Deus está me castigando, eu não merecia passar por isso? Já ouviu alguém falar isso? Ouvi hoje. Ouviu hoje? Nós nunca falamos isso não, né? Eu falo direto. Fala direto? Pouco não. Isso é um castigo de Deus. Eu não mereço estar passando pelo que eu estou passando. Não, Onde foi que eu errei? Eu melhorei. Eu era mais. E eu estou melhorando. Mas é isso. A melhora nossa é melhor? aos poucos. Faz puxão de orelha aí, ó. A melhora nossa é no dia a dia, é na convivência, é na conscientização. Então Allan Kardec coloca também com muita sabedoria: em virtude do princípio que todo efeito tem uma causa, os sofrimentos são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Então o que nós estamos passando? Justo. É um efeito. É um efeito justo e tem uma causa justa. Quem causou? Eu mesmo. Se não nesta ou na outra encarnação. É onde nós temos que crescer, né? Aí a gente vai crescendo, melhorando. Exatamente. O ser humano não deve se esquecer nunca de que está no mundo inferior, ao qual está preso devido às suas imperfeições. Nós temos que estar sempre com isso em mente. Nós estamos no mundo ainda de imperfeições, mas passando para a regeneração, fazendo essa transição planetária. Tem um livro que chama Nas Veredas da Redenção.
O espírita Jerônimo Mendonça, de Tuiutaba. Muitos conhecem. É um livro lançado agora recente, tem uns 4, 5 meses. Esse livro, mas os 3 últimos capítulos, 4 últimos capítulos, achei interessante que até então eu não havia encontrado em livro nenhum o que ele relata. Ele foi convidado a ir numa colônia lunar, as proximidades da Lua. Então ele narra o trajeto que ele fez, né? Ele foi o convidado, o instrutor dele levando ele, para ele conhecer, fazer um estágio nessa colônia lunar. Tá? Chegando lá então, ele depara nessa colônia, parece um presídio, mas muito organizado. Tá? Então lá ele recebe a orientação que ali são levados, tá, uma grande quantidade de espíritos que não mais reencarnarão aqui na Terra. Já desperdiçaram todas as oportunidades e persistem no mal. Então, como o planeta está passando por provas e expiações, esses espíritos não terão mais a oportunidade de reencarnar aqui na Terra. Eles são levados para essa colônia, deve ter outras colônias também, né, com esse mesmo esquema. Mas são levados para essa colônia, tá? E lá então eles recebem toda a orientação, e uma outra equipe de trabalhadores vão levá-los para outro planeta de provas e expiações, onde passarão por novas provas, novos sofrimentos, até aprender a amar, até aprender a cumprir a lei de Deus. Nas veredas, nas veredas da redenção. E a gente sabe também que existe outros planos, né, de provas e expiações, numa condição pior do que a nossa, uma esfera pior, mais rústica, mais grosseira. Muito pior, meu irmão. Se, como o planeta nosso no início da civilização. Tá certo? Como nós planeta no início da civilização. Então, isso é a vida espiritual. Tá? Deus dá oportunidade para todos nós melhorar a vida. Tá? A pessoa sofre o que fez outros sofrerem. Simples assim. Sofre o que fez os outros sofrerem. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 920, também nos é colocado que a vida nos foi dada como prova ou expiação. Somos punidos nessa vida pelas infrações que cometemos nas leis da existência corpórea. Não tem outro motivo. A lei de causa e efeito vale para todos. Não tem nenhum privilegiado. Vale para todos. A lei de causa e efeito. Então nós vivemos nesse mundo de prova ou expiação. Mas nós vamos ver com carinho o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que são provas? Então Allan Kardec nos fala que provas são tribulações, na maioria das vezes, escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar seu progresso. Não indica necessariamente uma determinada falta. Então, provações não quer dizer que eu estou pagando aquilo que eu fiz o outro sofrer. Pode ser também, mas não é sempre assim. Provações pode ser aquilo que eu escolhi, tá? Passar por determinado processo para apressar o meu progresso, conforme nos coloquei Allan Kardec. Aí todo mundo espiritual, todos nós, fazendo a nossa programação reencarnacionista. Aí eu descobri que eu passei várias reencarnações muito impaciente. Olha, eu quero trabalhar minha paciência. Tá? Então eu vou renascer em uma situação tal que eu vou ter provocações.
para que eu possa desenvolver a minha paciência. Tá? Aí tem as provações também que eu prejudiquei o outro, aí eu tenho que reparar. Mas grande parte das provações nós escolhemos, independente de prejudicar o outro ou não. Nos explica então Allan Kardec. Aí ele vem também colocando sobre expiações. Expiações são tribulações impostas aos espíritos endurecidos, teimosos no mal, incapazes de fazer uma escolha consciente, mas livremente escolhidas e aceitas pelos arrependidos. Eu reencarno, eu cometi um erro, eu vou implorar uma nova oportunidade para reparar o meu erro. Eu recebo a oportunidade para reencarnar e vou cometer os mesmos erros, ou até piores. Eu vou desencarnar e vou ver, eu vou cair no arrependimento. Meu Deus, o que eu fiz? Não soube aproveitar. Me dá outra oportunidade. Me dá outra oportunidade. Mas chega no ponto também que, os espíritos superiores, não, agora chega. Agora chega. Já teve aí tantas encarnações para melhorar nesses pontos aí e você não conseguiu. Então agora você vai renascer de uma tal maneira que você será impedido de cometer os mesmos erros. Entenderam? Compulsório. Compulsório. Você vai nascer com deficiência visual, você vai nascer paralítico, você vai nascer com alguma deficiência. De algum modo você não terá como cair nos mesmos erros. Tá? Agora, conforme a gente coloca no Kardec, tem espírito que se arrepende, é mais consciente, ele mesmo pede. Só, olha, já tive tantas oportunidades, não consegui vencer, agora me manda assim, 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 para eu não cometer mais esses erros. Isso é a diferença de provações e expiações. A expiação serve de prova, porém a prova nem sempre é uma expiação. Progresso espiritual. Entretanto, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. Então, Allan Kardec já vem clareando para nós o que a gente acabou de falar aqui. Não quer dizer que todo sofrimento nosso é proveniente de um erro meu no passado. Pode ser aquilo que eu pedi para acelerar o meu progresso. Eu pedi para passar por determinadas coisas para acelerar o meu progresso. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar seu progresso. Está entendido? Dúvidas? Lá no nosso lar mostra, né? Não é isso? Vamos lá. Os espíritos só podem alcançar a perfeita felicidade quando são puros. Qualquer impureza lhes impede a entrada nos mundos felizes. Então, os espíritos, chegando a essa condição, gostam de uma felicidade real. Aquela que nós estamos em busca de uma felicidade real. Para encontrar essa felicidade, tem que trabalhar, então, as minhas deficiências. A minha reforma íntima. Eu preciso melhorar. Tem que melhorar. As provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Então vamos parar de lamentar. Por que eu estou sofrendo? Eu não mereço. Para com isso. É a resignação. O nosso avanço está em cima da resignação. Aprender a suportar com fé, com amor. Lá no livro Céu e Inferno,
Allan Kardec, na segunda parte, coloca lá, selecionou várias comunicações de espíritos felizes, que se encontra feliz no mundo espiritual, espírito que está numa condição mediana, mais ou menos, e de espíritos sofredores. Separou alguns aqui para a gente ver. Esse da Condessa Paula, espírito feliz. O que ela coloca? Não foi sem lutas que cheguei na posição que ocupo na vida espiritual. Ela está feliz no mundo espiritual. Durante várias existências, passei por provas que escolhi voluntariamente para fortificar e depurar. Tive a felicidade de sair vitoriosa delas. Passou toda sua existência, tá, com honestidade, com amor ao próximo. Tá? A última existência dela foi Barcelona, condessa, muito rica, que ela escolheu de passar por essa provação, que é uma grande provação, talvez até pior do que a pobreza. Tá certo? Então a Condessa Paula vem falar coisas aqui para nós, para nos alertar. E também José Bré. Kardec faz essa pergunta: quereis dizer-me como estáis entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Na época da codificação, fazia-se muita evocação de espírito. Hoje não faz, não precisa fazer. Mas na codificação, Allan Kardec fazia para colher essas lições para nós. Essa evocação aqui foi feita junto com a neta desse senhor. Ela queria ver a situação que estava o avô. Né? Então Allan Kardec ele veio na mediunidade ali, e Allan Kardec faz essa pergunta: quereis dizer-me como estáis entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Ele responde assim: eu sofro, não como poderás entender, mas de desgosto por não ter empregado bem o meu tempo na terra. Ele está sofrendo. Ele não empregou bem o tempo na terra. Aí a neta dele: mas vovô, o senhor sempre foi muito carinhoso com a família, honesto com seus negócios, com suas coisas, muito honesto. E ele respondeu assim: há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o honesto diante de Deus. Há um abismo, uma distância enorme entre a honestidade perante o ser humano aqui e a honestidade perante Deus. O que é honestidade perante Deus? Perante os homens cumprir com as obrigações aqui, né? Honestamente, cumprir com os deveres, com as obrigações. Honestidade perante Deus: amar o próximo como a si mesmo, fazer o próximo aquilo que gostaria que fosse feito, fazer o bem no limite das forças. Então veja bem que ele coloca bem claro aqui como nós queremos estar no mundo dos espíritos ou nas próximas reencarnações. Aí ele pega de um espírito sofredor: quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa dos vossos sofrimentos? Um espírito sofredor. E ele responde assim: seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso para o pobre, encorajador para o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que suporta. Isso aqui é ser honesto perante Deus. É ser honesto perante Deus.
Ou seja, ele não fez isso aqui também. E ele está sofrendo. Vocês estão percebendo como que é a nossa vida aqui reencarnado e no mundo espiritual? Esse vai e vem nosso, desencarne, reencarne, desencarne, reencarne de novo. São as oportunidades para a nossa melhoria, para a nossa transformação. Aí vem o André Luiz falando sobre o recomeço. A reencarnação permite repetir experiências anteriores, com a lei de causa e efeito, corrigindo agora os erros do passado. Ontem desvio, hoje consequência. Simples assim. Ontem errei, agora estou tendo a consequência. Estou sofrendo aqui, eu estou fiz o outro sofrer. Nós vimos lá anterior. Hoje, o casamento difícil, o filho problemático e a família complicada são o recomeço de tarefas mal resolvidas no pretérito. São as desavenças do lar, os atritos do lar. Lembra daquela frase de Jesus? Reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. Lembra essa frase de Jesus? Reconciliai com o vosso adversário enquanto está convivendo com ele. Principalmente os adversários do passado, que estão no mesmo lar. Viemos juntos para aprender a reparar os nossos erros do passado, né? Tem uma lição lá no livro Ação e Reação, capítulo 14, que o André Luiz fala resgate interrompido. Todos nós estamos aqui reencarnados para resgate. Não é isso? Nós estamos falando desde o início aqui, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Então essa lição aqui é muito bonita para nós. Resgate interrompido. Tinha um lar que tinha o marido Ildeu e a esposa Marcelo. Tinham 3 filhos, um garoto e 2 garotas. Em determinado momento, o Silas, que é o instrutor do André Luiz, lá nessa obra, recebe um chamado de imediato. Eles estavam numa missão e os espíritos benfeitores, Silas, vão lá no lar de Ildeu e Marcelo, e está para acontecer uma tragédia. O Silas chamou o André Luiz e o volitaram para lá. Chegando lá, encontraram realmente ia acontecer uma tragédia. O Ildeu todo dia chegava em casa, ingeria bebida alcoólica, às vezes sim, às vezes não, mas chegava e brigava com a Marcelo, xingava a Marcelo, maltratava a Marcelo. Os meninos vinham cumprimentá-lo quando chegava do serviço. O garotinho, ele xingava o garotinho: sai de perto de mim, te odeio, sai de perto de mim, quero te ver. E pegava as 2 menininhas e punha no colo. Vem cá, amorzinho do papai. Tratava com indiferença. Tá certo? E ele tinha outra mulher. Tinha outra mulher. E ele estava projetando como que ele ia ficar livre de Marcelo. Porque ele amava muito as 2 criancinhas, as 2 meninas. Eu não aguento ficar sem as meninas. Como que eu faço? E ajudado pelos obsessores ali, né? Mata ela. Mata ela, dá como suicídio. Foi a hora que o Silas foi chamado lá e ia acontecer a tragédia. Então o Silas chegando lá, com o André Luiz, chegando lá no quarto, ele já foi levando as crianças que estavam desprendidas do corpo físico, pelo sono,
Já levaram elas para acordar, chorando, né, gritando, ou já sonhando, socorro, 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 para Marcela acordar. Por quê? Porque o Ideu já estava na porta do quarto com a arma em punho para matar Marcela. Quando o Silas chegou trazendo as meninas, acordando as meninas, a Marcela acordou. Tá? E viu o marido dela com a arma em punho ali. O que ela falou para ele? Ideu, meu amor, não suicida não. Não tira sua vida assim à toa não. Vai morar com a outra. Eu arrumo um emprego e vou cuidar das crianças. Mas não tira sua vida. E o Silas intuindo ela, né? Com aquelas palavras. E ele ficou ali, embasbacado. Soltou a arma. Passado aquele momento, aí veio a calmaria. O Hilário, que é o colega do André Luiz, perguntou para o Silas: agora eu quero explicação, Senhor. Explica para nós. Olha, os dois vivem entre marido e mulher há muitas encarnações. Eu vou contar apenas a história da última encarnação. Ele teve a oportunidade de reparar os erros que havia cometido com ela, mas ele largou dela e foi morar com o dono de cidade. E lá também ele desposou a cunhada, vou morar com as duas. Olha a confusão, hein? O tempo passou, ficou doente, tá certo? Abandonado pelas duas. Lá cedo, não ia cuidar dele. O que ele fez? Vou voltar para Marcela. Chegando lá, ela havia casado com outro e estava num lar muito feliz. E ele deixou-se tomado pelo ciúme e matou o marido dela. Aí vem então aquela outra encarnação. Por que tinha ódio do menino? Quem era aquele menino? Era aquele que matou. E as duas menininhas que ele acariciava? Eram aquelas duas. A lei de ação e reação. A lei de causa e efeito. Tá? Por isso que se chama resgate interrompido. Perdeu a oportunidade. Tá? Aí o Hilário perguntou, mas ele ainda terá outra oportunidade? Aí o Silas disse, se ela quiser dar outra oportunidade para ele, porque ela está no nível evolutivo muito mais elevado que ele. Já foram tantos, mas se ela quiser dar mais oportunidade, dá com ela. Vamos lá. Aí o André Luiz coloca assim, ó, a reencarnação do resgate é também recapitulação perfeita. Se não trabalharmos por nossa intensa e radical renovação para o bem, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, passando a reincidir nas mesmas faltas, que foi o caso do Ideu. Se a gente não renovar hoje, nós vamos caindo na mesma situação. E tem isso aqui, débito aliviado, que já é o contrário. Vamos ver se eu vou conseguir falar, né? Chegar ao final, com a minha voz aqui. Débito aliviado, que era o capítulo 16 do mesmo livro, Ação e Reação. Havia um fazendeiro muito poderoso, rico, solteirão. Ele tinha um filho adotivo de 20 e poucos anos. E ele tinha os seus 40 e poucos anos. E ele foi na cidade então e arrumou uma mulher também de 20 e poucos anos. Mesma idade do filho adotivo. E deu ruim. Chegou lá, não deu outra, né? Troca de olhares, todinho e tal, e começou, como que nós vamos fazer? Para sempre ficar livre dele. Programaram
queimá-lo, mataram ele queimado. Chamou ele fez um convite para ele para um ranchinho lá dos escravos. Lá convidaram 2 escravos de confiança para atear fogo no rancho lá, para não se for um acidente. Tá? E assim foi feito. Matou ele queimado lá nessa casinha lá que pegaria fogo facilmente. Aí então os 2 ficou livres. Ficavam livres. Mas aí então veio uma erupção no rapaz, na pele, que ele não conseguia. Tinha muito dinheiro, foi para a França, nada resolveu. Tá? Passou-se o tempo. Né? A lei de Deus, tá? Pode passar séculos, milênios, mas a lei de causa e efeito funciona. Tá? Desencarnaram, passaram por sofrimentos no mundo espiritual. Ele, o rapaz, recebeu a oportunidade, depois de muito trabalho no mundo espiritual, de arrependimento, de preparação no mundo espiritual, de muito arrependimento, pediu nova oportunidade para reencarnar. Teve a oportunidade, reencarnou. Aí o Silas chamou o André Luiz para ir lá na casa dele. Quando chegou na casa dele lá, adentrou a casa, acompanhou desde a casa do centro espírita. Ele saiu do centro espírita, indo para casa, cumprimentando a mãe, né? E o Silas e o André Luiz lá. Aí o Silas chamou o André Luiz, foi num quartinho lá, mostrou um menino, 2 meninas lá. Aliás, uma menina, né? E 2 meninos. Aí quando o Silas contou a história para o André Luiz. Contou essa história. Só. Aquela menina lá é aquela mulher. Combinou com ele para matar o padrasto dele. Que os 2 meninos são os 2 escravos que atearam fogo. Vieram tudo como adoção para ele. Deixaram na porta dele. Termina esse capítulo aqui, tá? O André Luiz lá, né? Vendo aquela cena, ele encerra o capítulo com uma mulher chegando de madrugada e deixando lá mais uma criancinha para ele, na porta dele. Que seria o padrasto dele, pai de criação dele. Ele matou queimado. Mais um primeiro. 4 adotivos. Mas ele já estava na casa espírita trabalhando no bem, ele chama débito aliviado. Ele aliviou. Tá? Aí então André Luiz coloca assim: por quê? Leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho, Senhor. Espírita, estudioso do Evangelho, seguidor da doutrina. Desenvolver a fé, disciplinar-se. Desenvolveu a fé nele, disciplinou suas más tendências. Você está fazendo sua reforma íntima, né? Assimilou a doutrina, assimilou o Evangelho de Jesus. Trabalhador da fraternidade, fazia o bem por amor ao próximo. Trilhando o caminho da simplicidade e da renúncia edificante, modifica-se as impressões e desarma-se moralmente os obsessores. Então, quando a gente dedica trabalhando sempre no bem, nós vamos aí aliviar os nossos débitos, nós vamos desarmar também os nossos obsessores. Assim que funciona a nossa vida, né? A abnegação em toda parte é sempre uma estrela sublime. Basta mostrar-se para que todos gravitemos em torno da luz. Assim funciona. Renúncia. Plantar o bem, nós vamos colher o bem. Débito aliviado. Eles estão plantando bem. Olha a carga de débito que causou na reencarnação passada. Quantos que demoram décadas
reencarnações e até séculos, reencarnando várias e várias vezes, que foi o caso ali do judeu, e não aproveitou a oportunidade. Então, o que estamos fazendo com a nossa reencarnação? O que estamos fazendo? Estamos aqui para reparar os nossos débitos. E o André Luiz nos fala que essa lista do que o rapaz estava fazendo aliviou o seu débito. Nós vamos encerrar então com essa mensagem do Espírito André Luiz. Não menosprezes a lição do momento, na certeza de que renovamos ideias, experiências e destinos, cada dia, segundo as particularidades das manifestações de nosso livre-arbítrio. Nossa escolha. O que estamos escolhendo para nós? Para a nossa vida. Muita paz, que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos dê muita força para vencer aí os obstáculos da nossa vida. Muito obrigado a todos vocês.